Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós temos ouvido muitas pessoas falarem com um certo receio sobre os avanços da inteligência artificial e o quanto ela poderia trazer de prejuízos para a sociedade se mal usada. E alguns até se perguntam, será que a capacidade do homem poderia ser suplantada por uma forma de inteligência criada por ele mesmo? Nós vamos refletir sobre esse tema, sob a ótica espírita, no programa de hoje. Mas antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Na construção da virtude. Toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém. E, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro, com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste. E pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos. Mas consegues, assim, reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para o levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas. E prossegues em atividade laboriosa no progresso e na paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem, quando as vantagens humanas te sorriam com o prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Temos ouvido muitos comentários cheios de dúvidas e incertezas sobre os avanços da inteligência artificial e o quanto ela poderia trazer de prejuízos e de benefícios efetivos para a nossa sociedade. Nós enxergamos os benefícios porque, afinal, ela foi criada para otimizar a rotina diária das pessoas, para tornar processos mais rápidos e eficazes, para automatizar e aperfeiçoar tarefas, documentos, projetos, melhorar a qualidade de vida e aumentar a segurança. Mas tem pontos negativos que estão causando um certo medo nas pessoas, como, por exemplo, a desvalorização de certas profissões e o desemprego, porque ela pode substituir ou reduzir o papel do ser humano em algumas atividades profissionais. Pode acabar também facilitando crimes através do uso indevido da imagem e da voz de uma pessoa e que vai ser usada, então, para disseminar preconceitos, aplicar golpes. Se mal usada, como todas as demais ferramentas criadas pelo homem ao longo da história da civilização, ela pode prejudicar o próprio ser humano. Mas a inteligência artificial sempre impressiona pelas possibilidades que são aparentemente infinitas que ela pode abrir. Alguns acham até
que com o tempo ela poderia ser maior e mais poderosa do que a capacidade mental e a inteligência do próprio homem que a criou. Será? Será que a capacidade do homem poderia ser suplantada por uma forma de inteligência criada por ele mesmo? O tema inteligência artificial está tão em moda a ponto de muitos acharem que já poderia existir uma espécie de contagem regressiva para a chamada singularidade, que seria o momento em que a inteligência de uma máquina superaria a de um ser humano. E nós gostaríamos de provocar uma reflexão sob a ótica espírita para que a gente possa ver com mais clareza esse tema. Nós, que somos espíritos eternos, filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, em constante evolução e aperfeiçoamento moral, encarnando, reencarnando através dos milênios, cada vez um pouco melhores de acordo com o nosso próprio esforço, segundo a lei imutável do progresso que rege a vida de todos nós, nós teríamos que temer uma inteligência artificial? Sendo nós mesmos dotados de uma potencialidade infinita dada para nós por Deus, dotados também de livre-arbítrio para escolhermos os nossos próprios caminhos. Nós somos também detentores de uma inteligência imponderável, natural, fornecida pelo Pai Celestial. Nós temos o que temer quanto a isso? Criar critérios para o bom uso dessa nova ferramenta tecnológica? Isso sim. Ética, responsabilidade, que aliás é o que deveríamos cuidar constantemente em tudo que nós realizamos enquanto estamos encarnados. Mas temer não é necessário. Deus nos criou para a evolução e nós avançamos através da aquisição de virtudes nobres, como o amor, a fé, a sabedoria. As nossas manifestações no mundo material, como por exemplo a criação da inteligência artificial, devem ser muito mais uma oportunidade para nós aprendermos a avaliar as consequências dos nossos atos, educar o nosso livre-arbítrio e continuar avançando cada vez mais. Conforme a nossa civilização evoluiu em inteligência e em tecnologia, nós começamos a criar ferramentas também mais sofisticadas, como a própria inteligência artificial. E apesar de nós estarmos inseridos em uma sociedade e de muitas situações as nossas escolhas pessoais estarem fortemente influenciadas pelo meio que nos cerca, nós temos como característica humana essa busca por evoluir e por educar o nosso discernimento, o nosso senso de identidade. Diferente de um recurso tecnológico, não importa o quão potente ele seja, nós sabemos quem somos, o que nos motiva, o que nos faz feliz, o que queremos evitar. E temos também algo que nos foi concedido por Deus através do nosso despertar espiritual, que é a habilidade da metaconsciência, que significa, de uma forma resumida, que nós conseguimos ser conscientes sobre a nossa própria consciência, ou, em outras palavras, nós temos a habilidade de observar o nosso próprio comportamento, questionar as nossas decisões, intervir em uma ação que não foi tão correta, corrigir aquele erro ou corrigir as consequências de algo que aconteceu. Ou seja, podemos, porque somos espíritos em constante aprendizado, estabelecer uma conversa interna e avaliar aonde nós podemos melhorar, modificar a direção dos nossos pensamentos e, consequentemente, nós podemos até alterar comportamentos nossos que estavam em desequilíbrio. A busca por essa aquisição de virtudes, a vontade profunda que move nós como seres humanos para os nossos objetivos pessoais, a habilidade que nós temos de observar e ouvir os nossos pensamentos no mal e entender que nós precisamos corrigi-los porque nos sentimos comprometidos em sermos pessoas melhores. Também o sentimento da empatia com o sofrimento do nosso próximo. Tudo isso nos faz únicos e mostram que a nossa dimensão humana é infinita na nossa jornada evolutiva, porque fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Portanto, ao invés de nos dedicarmos a disseminar comentários sobre um certo medo em relação à inteligência artificial, vamos ganhar coragem e trazer luz sobre a responsabilidade que nós temos em nossas mãos com essa nova ferramenta que deve ser usada com ética e com amor. Como disse a filósofa brasileira Lúcia Helena Galvão,
ao comentar sobre esse assunto específico no seu site, o potencial humano flui e aponta para inúmeras novas possibilidades, todas transformadoras, contanto que sempre assumidas com responsabilidade, compromisso e busca de harmonia. E afinal, se somos espíritos eternos, se somos conscientes da nossa função aqui na Terra, que nós saibamos então trazer nas palavras de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo sobre sociedade, a resposta final para as nossas reflexões. Ele diz assim: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Ou seja, nós seremos sempre responsáveis pelo que estejamos fazendo e realizando, seja em tempos de inteligência artificial ou em qualquer outro momento. E Emmanuel continua no seu texto concluindo que, ao longo da história da humanidade, nós estivemos sempre plantando e colhendo, individualmente, coletivamente, segundo o uso que fomos fazendo do nosso livre-arbítrio, recapitulando lições, evoluindo, e não será diferente agora. Ele diz assim: em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida em obediência aos ditames da evolução.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu gosto muito de me inspirar no livro Sinal Verde, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, para trazer aqui para o nosso programa os temas. É um livrinho muito prático que trata de temas do ponto de vista de como nós deveríamos, trazer para a nossa vida os ensinamentos de Jesus. E no nosso programa de hoje, eu destaco 3 partes do capítulo 21, intitulado Assuntos de Tempo, por se complementarem. Escreve-nos André Luiz. Primeiro, ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Segundo, trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Terceiro, um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Eu gostaria de refletir com vocês e principalmente com os que neste momento estão se sentindo muito tristes, preocupados, envolvidos por situações difíceis, passando por perdas ou por alguma outra condição, de tristeza. Quantas vezes eu ouvi pessoas, até amigas próximas, comentando: hoje eu não tinha coragem nem para sair da cama, saí me arrastando, sinto como se tivesse sido tirado um pedaço de mim. Ou sinto que o mundo desabou sobre a minha cabeça. É claro que por vezes passamos por momentos angustiantes, mas será justo dedicarmos o nosso tempo integralmente às lamentações? Será correto ficarmos presos a um acontecimento que não depende da nossa solução individual? É certo desperdiçarmos este bem valioso que Deus nos deu, que é o tempo, gastando-o desta forma? Eu lanço mão aqui de uma mensagem que eu li no site Momento Espírita já há algum tempo, sobre a experiência pessoal de Marion Douglas. Este senhor, Marion Douglas, conta primeiramente a grande perda que sentiu com a morte de sua filhinha de apenas 5 anos, que ele amava extremamente. Ele e a esposa julgaram não poder suportar esta perda. Mais de 10 meses depois, Deus lhes enviou uma outra filhinha. No entanto, ela morreu em 5 dias. A dor que sentiram era insuportável diante dessa dupla perda. Marion não conseguia se conformar, não conseguia dormir, nem comer, nem descansar. Estava com os nervos profundamente abalados e perdera completamente a confiança em Deus, em si próprio. Procurou vários médicos. Um deles recomendou pílulas para dormir, o outro uma viagem. Ele viajou, Ele tomava regularmente os medicamentos, mas nada disso adiantou, nada disso dava resultado. E segundo o próprio pai, definia, era como se o seu corpo estivesse preso, numa cavilha, e a manivela o apertasse cada vez mais. Mas ainda bem
que o casal tinha um filho primogênito, né? E se transformou em primogênito agora com 4 anos. E ele foi, né? E foi esse garotinho que solucionou o seu problema. Numa tarde em que Marion achava-se sentado num canto lá, sentindo piedade de si mesmo, o menino chegou para o pai e perguntou: Papai, quer construir um bote para mim? O pai não se achava em estado de espírito para construir um bote. Na verdade, ele não estava com estado de espírito para fazer nada. Mas o seu filhinho insistiu tanto que ele cedeu. E permaneceram os dois por cerca de 3 horas construindo o tal barquinho. E ao terminar, verificou que as 3 horas que se passaram em que ele trabalhou, né, no barquinho, na construção do barquinho do filho, tinham sido as primeiras horas de repouso mental e de paz que ele tinha experimentado durante muitos meses. E foi essa descoberta que o arrancou da apatia em que ele estava passando. E aí ele começou a refletir, coisa que já não fazia há muito tempo. Ele mal pensava, ele mal dava conta das coisas, né? Não raciocinava. E segundo o depoimento do próprio protagonista, ele compreendeu que é difícil se preocupar quando se está ocupado com alguma coisa que requer planejamento e raciocínio. E a construção do pequeno bote expulsou do seu espírito todas as preocupações. Daquele dia em diante, Marion resolveu a sua vida. Ele passou a encher a sua vida com atividades estimulantes. Churchill, né, o nosso famoso estadista britânico, né, certa vez afirmou, quando lhe perguntaram se sentia preocupado com as enormes preocupações e responsabilidades que ele tinha naquela fase final da Segunda Guerra. Estou muito ocupado. Eu não tenho tempo para preocupações. Interessante. Então, vejam bem, o que André Luiz nos fala, o que ele nos aconselha, né? Exatamente manter o espírito do trabalho, o espírito ativo. Não adianta, nós não conseguiremos jamais solucionar uma dor profunda. Nós temos, sim, todo o direito de estarmos tristes, de sofrermos, né, com aquela dor. No entanto, nós não podemos viver só com ela, percebem? Jesus, em nenhum momento, transmitiu na sua passagem aqui na Terra esse sentimento. Ele sabia o que o esperava. Ele sofria e teve muitas perdas. Jesus, como um homem encarnado, ele teve a sua família e ele não era compreendido. Isso é uma dor muito grande. No entanto, ele não se deixou abater por isso. Ele não deixou de trabalhar e cumprir a sua missão. A gente não pensa, mas imaginemos como Jesus tinha situações, nós não pensamos nisso, mas Jesus tinha razões de sobra para ficar triste, para se deprimir, quando ele não teve apoio entre os seus. No entanto, ele não ficou sentado e trabalhou e cumpriu a sua maravilhosa missão. Até o próximo encontro. Um grande abraço para vocês.
E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema: será lícito abreviar a vida de um doente que esteja sofrendo sem esperança de cura? A resposta consta no Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 5, itens 28, 29, 30 e 31, temos mensagens do Espírito São Luís, psicografadas em Paris em 1860, as quais nos orientam o seguinte a respeito, dizendo: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas daquela que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos se lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E continua o Espírito São Luís: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte, que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil,
em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. E continua o Espírito São Luís: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para um momento mais crítico? Não poderia a providência salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. E São Luís traz-nos a última reflexão. Aqueles que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero de suas consequências funestas para o futuro. Amigas e amigos, estas explanações feitas pelo Espírito São Luís deixam bem claro para todos nós que não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tenha conhecimento. Portanto, não cabe a nenhum de nós tomar qualquer decisão no tocante a abreviar a vida de quem quer que seja, imaginando que estaríamos amenizando os sofrimentos. Cada um de nós deve fazer, como diz o Espírito São Luís, o melhor e o máximo que pudermos em prol do próximo. Porém, jamais tomar alguma decisão relativa à antecipação do seu desencarne, imaginando alívio de suas dores e sofrimentos. Estamos na bendita e querida escola Terra, planeta de provas e expiações, para nos reajustarmos com as leis do universo, em decorrência das desobediências que a essas leis eternas, imutáveis e incorruptíveis fizemos em vidas passadas. Somente temos que agradecer a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais pelas oportunidades de crescimento moral e espiritual que cada um de nós está tentando levar avante nesta encarnação. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Obrigado.
Estamos encerrando por aqui, e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor, de esperança e de fé para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!